Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noé. Este é o Eu Vim de Santos para a gente listar os principais erros do Santos no Campeonato Paulista. E por que é importante listá-los? Para que a gente não esqueça, para que a gente cobre, para que as pessoas que cometeram sejam expostas e a gente aponte certo os culpados. Essa é a realidade, são frases fortes, não é um jeito que eu gosto de fazer vídeos aqui, mas certas coisas não podem ser esquecidas. E detalhe, eu perguntei no grupo dos membros, mandem erros aí para eu não esquecer de nenhum, e eu tive de resumir a 20. Não é porque eu escolhi um top 20 ou que eu queria cravar o número 20 para ser alto, não. Eu resumi e o número de erros foi parar em 20 porque era para ter mais de 70 e não é piada. Eu recebi mais de 80 respostas, algumas repetidas. Se eu quisesse fazer uma lista de 70 e esse vídeo ter 3 dias, eu conseguiria. Eu resumi para 20. Se você está cansado do futebol do Santos, o que é corretíssimo, você pode baixar o OneFootball aqui, porque terça-feira tem Champions League, tem Chelsea e Borussia Dortmund, torcerei para o Borussia. Quarta-feira tem PSG e Bayern. O Neymar não vai jogar, né? Então não vou torcer para ninguém, só quero ver um bom futebol. E as principais notícias, tudo pré, o pós, enfim, você acompanha no futebol. É só baixar aqui no link da descrição. Vale a pena porque você vai ter futebol de melhor qualidade e algumas notícias mais alegres e contentes do que qualquer coisa que eu falar do Santos agora. Sub-20 ganhou, porém, mas o vídeo é só amanhã. Teve golaço do Miguelito, hein? Fique de olho. Teremos vídeo. Mas enfim, vamos lá. 20 erros, não é um ranking, não é um top 20, não é a 20ª posição, a primeira posição, eu só listei aqui sem ordem. Você vai ver que na verdade lá no meio vai ter até tópicos bagunçados. Tá tudo bem. Só listei 20 coisas e começo com a falsa promessa dos reforços de peso. Veja, Andrés Rueda falou no começo deste ano, no começo da temporada, talvez tenha sido no final do ano passado, que para 2023 o Santos teria reforços de peso. Por mais que o conceito, reforços de peso seja subjetivo, é arriscado você fazer essa promessa. O que muita gente esquece, porém, é que não foi a primeira vez. Para 2022, ou seja, no final de 2021 para 2022, ele também já tinha falado. A gente acaba esquecendo essas coisas. Eu tive que fazer uma pesquisa que por um acaso me apareceu essa. Porque eu tinha esquecido também, eu estou me incluindo. Então eu separei aqui, ó, a aspa de 2021, mas que poderia ter sido dita nesse ano também. Contratações de peso dentro da nossa realidade financeira serão feitas. Edu, no caso o Dracena, tem total capacidade de montar um time competitivo nessa situação. Lembrando que isso foi em 2021, o Dracena trouxe o Goulart e o Auro. Eu nem estou falando do Maranhão. Já em 2022, a aspa de Rueda. Nosso jogador de peso é diferente do jogador de peso de Flamengo e Palmeiras. Nosso patamar é diferente, mas agora temos um patamar. Essa frase é totalmente absurda. Primeiro que ele se diminui em relação a Flamengo e Palmeiras. Ah, mas é o dinheiro, não quero saber. Está se diminuindo porque está diminuindo o tamanho do clube. Isso é inaceitável. 2, nosso patamar é diferente. Que? Não. É o Santos, cara. Se você aceita que seu patamar é diferente, você normaliza a mediocridade. 3, agora temos um patamar. Claro que temos um patamar. Terceiro ano seguido eliminado na primeira fase do Paulista. Este é o patamar do Santos. Ó, bato palmas, sentado, porque eu não levanto para essa diretoria. Segundo erro, Soteldo de armador. O Santos fez a pré-temporada inteira, a primeira vez em 400 décadas que o Santos teve 30 dias de pré-temporada, com 30 dias de férias. Todo mundo descansado, todo mundo com tempo para treinar. Não contratou um meia, apostou em Soteldo de armador, achou que essa seria a solução. Não foi a solução nem para passar de fase no Paulista, imagina para o restante do ano. Bateu o desespero, contrataram outros jogadores que não fizeram pré-temporada com o clube. O Lucas Lima fez pré-temporada? Não fez. O Ruiz fez pré-temporada? Não fez. O Ivonei fez pré-temporada? Não fez, estava na copinha. O Miguelito fez pré-temporada? Não fez. Não tinha meia, é o Soteldo. Eu tava lá em Atibaia, naquele jogo treino contra o São Bernardo da terceira divisão. Era o Soteldo no meio, o Mendonça, aí eles invertiam, o Soteldo continuava caindo pra esquerda. Não tinha meia. Tanto que não teve nenhuma jogada especial de meia. Tanto que a gente elogia quem naquele segundo tempo? O Carabarral, que tá lesionado, sumiu também. O Soteldo nos jogos foi caindo pra esquerda. Rapidamente essa possibilidade de ser meia foi esquecida pelo clube. Mas só foram contratar depois dos protestos. Esse é um tópico para daqui a pouco. Fazer a pré-temporada inteira com um jogador de meia, não contratar ninguém para essa posição e desistir tão rápido só mostra o despreparo de todos que tem que lidar com o futebol dentro desse clube. Aí o Soteldo lesionou, né? Piorou a situação. Marcação por zona. Eu tenho batido na tecla em vários vídeos aqui, vários vídeos falando sobre como o Santos marca por zona. Nas bolas aéreas, seja de falta, seja de escanteio. Eu não estou fazendo juízo de valor. O meu juízo deu errado. Eu não estou falando que a marcação por zona em si é um erro. Estou falando que a do Santos é errada. O Santos tomou 6 gols de bola aérea contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo. 2 de cada. 2 gols de cada um dos rivais em clássicos no Paulista foram em jogadas de bola aérea.
Eu não tô inventando. É só você pegar o vídeo aí se você não lembra os gols. Eu venho mostrando. O Santos marca em zona e os jogadores adversários estão livres. Por que não tenta outra coisa? Aí é o meu ponto. Por que o Santos não tentou qualquer outra coisa? Qualquer coisa. Erra fazendo outra coisa só pra gente dizer, é que os caras são ruins mesmo. Se só tenta uma coisa, eu vou culpar não só os jogadores que são ruins, como a marcação por zona, que pra mim passou a ser uma ideia ruim, porque se não dá certo com esses caras, você tem que tentar outra coisa. O Odair não tentou, o Odair simplesmente sentou na zona e falou, faz isso aí, vamos continuar tomando gol. Falando em continuar na mesma coisa eternamente, a formação do Santos. O Santos fez o campeonato inteiro em 4-3-3. Em situações de desespero, que foram extremamente comuns, o Santos mudava para um 4-2-4, uma formação repugnante. Teve um jogo em que tentou 3-5-2, foi contra o Santo André em Santo André, durou 45 minutos. No intervalo, essa formação foi substituída de novo pelo 4-3-3, que aí virou aquele desespero, né? Ivonei numa ponta, Lucas Lima na outra ponta, uma bagunça. Nem no jogo isso foi justificado, porque o Santos estava 0-0 com 3-5-2, ele tira o 3-5-2, o Santos toma 1-0 e vai ter que empatar no finalzinho com o do Mendonça. Eu sempre defendi que você, para ser um técnico capaz, um técnico de nível, você tem que ter diversas ideias. Você tem que treinar o seu time para estar pronto para diversas situações. Isso inclui formações. Aquele que a gente tem saudade e quer que volte, porém nunca vai voltar, treinava 78 substituições. Eu sei que eu pareço um papagaio falando isso, mas é inacreditável como a gente aceita técnicos que simplesmente tem uma formação, duas no máximo. Se o desgraçado do argentino tinha 8 formações por jogo, por que nenhum outro técnico consegue? Eu não consigo compreender por quê. O Santos joga no 4-3-3 eternamente e por isso tá mal, mais uma vez. A renovação de Camacho, isso não é um ataque ao Camacho, que pra mim ela é simbólica de algumas coisas. Eu falei sobre isso num vídeo da semana passada, na quinta-feira, se você não viu, pode ver, senão eu trago esse trecho para cá. Que é o seguinte, o Camacho renovou em setembro do ano passado, ele foi a primeira contratação entre todas as aspas no mundo para 2023. O Rueda falou o seguinte, ele falou que renovou com o Camacho porque ele era barato, tá aí tudo bem, bom de grupo, e porque se o Camacho saísse, ele teria de contratar outro para a posição. Então vamos lá. Meses depois, na semana do caos, né, o jogador que tinha sido rejeitado pelo Santos, que é o Alisson, foi contratado porque ele é bom de grupo e porque precisava de volante. O Camacho teve seu contrato renovado porque era bom de grupo e porque se saísse você precisa contratar o volante. No final das contas, contrataram um cara bom de grupo e que é volante. Vocês estão entendendo o padrão aqui, então, né? Hoje, o Camacho tá atrás na lista de volantes do Rodrigo, do Sandri, do Dodi, do Zanocelo, às vezes do Balieiro e tem até o Alisson. Talvez o Camacho seja o quarto reserva do Santos na volância hoje. Quarto. Aí eu vou te questionar. Precisava renovar um volante para ser o quarto reserva? Eu creio que não. Algo me diz assim que não. Algo me diz que não. Você não precisa de um quarto reserva do nível do Camacho. Bota um da base para ser o quarto reserva. Bota o Kevin Maltos, coitado, que voltou hoje no Sub-20. Bota o Balão, que não precisa entrar em campo. O quarto reserva não precisa entrar em campo. Como o Camacho não entra. O Camacho entrou em campo em 3 jogos no Paulista. Seus minutos somados deram 82. Você pode ser ruim de matemática nem eu, mas você sabe que 82 minutos não dá nem um jogo. Né? Certas pessoas apareceram no vídeo, velho. Vai adorar que aparecer. Tá tudo bem. Enfim. Eu falei do Balieiro. Se não falei, falo agora. Vou até pular um tópico aqui pra ir do Balieiro. Por quê? O Balieiro ter chances é um erro grave. O Santos tem 200 volantes, acabei de listar todos. E mesmo assim, o pior de todos, que é pior que o Camacho, entra em campo. Jogou contra o Ceilândia, jogou com o Corinthians. Teve falha no gol do Roger Guedes. Só que o erro, na verdade, além dele estar no clube, é o seguinte. Tem uma matéria do UOL de dezembro do ano passado, talvez novembro, mas é no fim do ano passado, que é a seguinte, o Odair... Eu vou ler a matéria, 2 parágrafos da matéria. Odair conversou com atuais funcionários e ex-profissionais do Santos para colher informações do atual elenco. Pelo que o UOL apurou, o novo comandante ouviu boas referências da dupla, a matéria sobre o Balieiro e o Sandri. O que importa é que ele ouviu boas referências do Balieiro. Segundo parágrafo, em relação ao Balieiro, Odair ouviu que o volante não é o primor técnico. Mas pode ser útil. O jovem tem características defensivas e pode ser o cão de guarda, tá em aspas, do meio-campo ou lateral direito. Tem que pegar os funcionários e ex-profissionais do Santos que falaram isso pro Odair, que o Balieiro pode ser útil, e falar, você está demitido, você está demitido, você está demitido e você está demitido.
Porque essas pessoas não têm capacidade de analisar um jogo de futebol. Não têm capacidade de analisar um jogador de futebol. Normalizam a mediocridade. Elas não ligam se o Santos é forte ou fraco. Elas apenas não entendem. Não sabem do que estão falando. Outro ponto é inacreditável que um técnico de futebol seja contratado e aí vai estudar o seu elenco. Técnicos de futebol deveriam ser obrigados a, na entrevista de emprego, provarem para o presidente, ou quem quer que seja que entreviste, que conhece o elenco que estão prestes a assumir. Por que técnico de futebol não faz entrevista? Na NBA, que paga milhões a mais que qualquer técnico de futebol do mundo, eles fazem entrevista de emprego. Por que técnico de futebol não faz? Por que ele só estuda o elenco depois de assumir? Isso é inaceitável. Um jogador do nível do Balheiro jamais poderia estar no Santos. Muito menos entrando em campo. E está e entra. Falta senso de urgência e comprometimento. O Santos é um clube sem senso de urgência. Tem um vídeo aqui que bastante gente viu no canal em que eu comento sobre isso, eu não vou nem me alongar. Mas o fato é que ninguém na diretoria entendeu o desespero, segue sem entender. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Falcão. Inclusive uma aspa horrorosa pós-jogo contra o Ituano. Agora eu vou falar mais de comprometimento. Tem gente que anda em campo. Ponto. Eu vejo, porque eu estou no estádio. Eu não estava em Tu, recebi informações de pessoas em Tu que viram pessoas andando em campo. Quando a câmera não está focada em certos jogadores, eles estão andando em campo. Eu vejo. Eu vejo. Eu não sou amigo de jogador, eu vejo. Certos jogadores com apelido de Speed, que nem slow são de tão lentos. Falta comprometimento. Mas né, com 3 anos de contrato, talvez nem eu me comprometesse muito assim. A preparação física, eu não sou especialista e tal como psicologia. A psicologia não estará aqui, eu não posso cravar que é um erro a situação de psicólogos do Santos, enfim, porque eu não sou formado nisso, não posso. Também não sou em preparação física, mas a preparação física você pelo menos tem algum senso ao observar o elenco. O time do Santos morre no segundo tempo. O Santos morre no segundo tempo. O Santos fez pressão contra o Corinthians, faleceu no segundo tempo. O Lucas Lima, que tudo bem, não fez pré-temporada, tava o pó no segundo tempo. Seus companheiros estavam o pó no segundo tempo. Um pouco menos porque o coitado não tinha pré-temporada, mas aí já comentei sobre isso. O Santos morre em campo. O Santos cansa. Você pega o Palmeiras, que joga 90 minutos num pique, o Santos com 10 tá... Odair, mais um erro. Odair Helman dizendo que não tem tempo para treinar. Eu separei aspas dele aqui para ler antes de comentar. Muitas vezes o torcedor quer um trabalho a curto prazo. O Campeonato Paulista durou 1 mês e meio e você já está eliminado, amigo. Principalmente porque vem de um ano que machucou. 2 anos. E você continua a machucar. O torcedor está magoado. A gente tem coisas positivas, tem coisas negativas. Normal. Mas eu pergunto, o Corinthians está tendo dificuldade? Não. O Palmeiras está tendo dificuldade? Não. O São Paulo está tendo dificuldade? Não contra o Santos. E mesmo assim passou em primeiro no grupo. Vários outros sim estão tendo dificuldade. A Portuguesa, o São Bento e a Ferroviária, né? Os dois que caíram. O Ituano estava tendo dificuldade até pegar o Santos e classificar. Só que não estão vivendo sob pressão durante 2 anos. Vamos nos fortalecer cada vez mais em todos os aspectos, vamos evoluir. Não evoluiu. A aspa continua. Nós temos que fazer isso, evoluir de 3 em 3 dias. Isso não é verdade. Onde eu não tenho tempo para treinar. Isso não é verdade. Eu treinei na pré-temporada uma ideia. Uma ideia? Uma ideia? Uma ideia. Tinha que ter treinado no mínimo 30 ideias. Quando aquela ideia não encaixa direito, você busca uma modificação. Uma modificação. A ideia é o 4-3-3, ele muda para o 4-2-4. Ele treinou uma ideia, ele busca uma modificação. É isso, ele assume o quão incapaz foi de passar qualquer coisa diferente para esse time. Só que você não tem tempo para treinar. Mentira. Você perde jogador, busca outro e visualiza outra característica. Então leva tempo que você gastou sem ter meia na pré-temporada. Agora a gente vai se recuperar e não vai treinar. Mas, não, isso é uma aspa, não é depois desse jogo, tá? Durante o campeonato. Mas a responsabilidade é minha. Os jogadores estão tentando, estão entregando o seu máximo. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Cara, eu não teria o que comentar aqui sobre isso. A aspa entrega tudo, né? A aspa entrega tudo. De novo, eu vou bater nessa tecla. Tô batendo muita tecla aqui, né? O Ituano estava em Manacapuru, no interior do Amazonas, quarta-feira, jogando contra o Princesa dos Solimões. Domingo ele estava ganhando o Santos. O Santos estava treinando quarta-feira, em Santos, tranquilo. O
O Santos não treinou na segunda, o Santos... folga. Não treinou na terça, fez regenerativo. Sabe essa segunda-feira que esse vídeo tá indo pro ar? Não teve treino. Teve folga. Liberar John e contratar o pior goleiro da história do clube. O John tem 0 minutos no Inter. 0. O pior goleiro da história do clube tem minutos contra o Palmeiras. Chamou todos os gols, porque é isso que ele faz. O John tem 0 minutos no Inter. Um elenco bom tem que ter 2 grandes goleiros. Eu insisti nisso por muito tempo, até desistir no começo da temporada. Não adianta ter um goleiro ruim no banco, uma hora entra. Entrou, foi ruim. É bom ter 2, porque você coloca pressão no goleiro titular. Você pode contar com ele quando precisar jogar. O John jogou 2 partidas ano passado. O 0x0 contra o Corinthians no Brasileiro, não tomou gol. E o 1x0 contra a Católica de Quito. Foi 1x0 aquele jogo, né? Lá em Quito. O Santos venceu. O pior goleiro da história do clube tem um jogo nesse ano, o Santos tomou um sacode. Ia perder de qualquer jeito? A gente sabe que ia. Mas que ele pisa em campo e implora gol, ele faz. Ele tomou gol antes de tocar na bola naquele jogo. Fica a informação. O Falcão como escudo. Isso em si não é um erro. Você precisava de um escudo. Mas o que o Falcão faz no clube? Eu não sei o que ele faz, ninguém sabe. E mais do que isso, quando ele precisou ser escudo, foi um escudo muito do fraquinho. Naquele jogo contra o São Bernardo, que não marcaram um pênalti absurdo em cima do Natan, o Falcão, em vez de ir lá e fazer o que todo torcedor queria, pelo menos desde aquele jogo contra o Flamengo que o Santos foi roubado no passado, no Maracanã, ele tinha que ir lá e descer a lenha. Em vez de descer a lenha, ele falou: ué, mas os jornalistas acham que foi pênalti? Não acham? O que vocês acham? Se vocês não acham que foi pênalti, eu vou embora. Amiga, só desce a lenha. A sua função ali não era dar aspa para jornalista. Eu falei isso como jornalista. Era descer a lenha e fazer o torcedor feliz. Pelo menos temos alguém que defende o Santos. Nem isso ele foi capaz. Então, um escudo muito fraco. Agora, depois da derrota pro Ituano, ele falou o seguinte: temos tudo em pauta. Temos uma preocupação de resolver um monte de coisa, qualificando o grupo. Temos que ter calma. Não é momento de terra arrasada. Não é momento de terra arrasada? Você já pegou essa terra na sua mão, Falcão? A arrasada estava no passado. Esse ano mal tem terra. Falta senso de urgência. Aí exemplificado de forma total. Mas o erro, o Santos não sabe chutar. O Santos foi o time que menos finalizou ao gol, direção do gol, no campeonato. Ontem contra o Ituano teve um chute na direção do gol, que na verdade não foi um chute, foi uma cabeçada que mal foi na direção do gol. É que o Juan cabeceou, a bola foi pro alto e caiu mais ou menos na direção do goleiro do Ituano, que pegou. Então conta lá no SofaScore da vida, qualquer coisa da vida, como uma estatística. Não foi. Não foi, né? O Santos não chutou na direção do gol ontem e foi o time que menos chutou. 36 chutes certos em 12 jogos. Você já dividiu 36 por 12? Dá 3. O Santos deu 3 chutes certos por jogo. Só ontem o Ituano fez 3 gols no Santos. Pense nisso. A Inter de Limeira, que fez 4 gols em 12 jogos, 4 gols em 12 jogos, chutou mais que o Santos. Esse é o nível. Mais um erro, as substituições sem sentido de Odair Helman. Elas são repetidas, todo jogo, repetitivas ao extremo. Você sabe o que vai acontecer. Vai sair o Ângelo, vai sair o Marcos, vai entrar o Lucas Barbosa, vai entrar o Juan. Ele vai inventar um meia na ponta. Às vezes o Ivonei, às vezes o Lucas Lima. Até o Ruiz, coitado, já virou. E algumas ideias absolutamente inacreditáveis. Como naquele jogo do Morumbi, que era quase um polo aquático, e ele botou só gente pra correr. Como é que ele bota a corrida sem meia? 3 volantes e caras correndo. Se a bola não tá correndo, você precisa ter um meia pra lançar pelo alto. Pra ele correr sem precisar pensar na bola. Não tinha. Então os caras tinham que correr com a bola. Show. Inteligentíssimo. Mais um erro. Raniel reintegrado. Ter o Raniel no elenco é um erro gravíssimo do Santos. É um jogador absolutamente inútil. Tanto que ontem contra o Ituano, após 3 jogos de ausência até no banco, apareceu no banco, riu sendo filmado ao vivo na TNT e não entrou. O Santos tinha um jogador que não chutava, que era o Juan. O seu reserva imediato sequer entrou, com o Santos precisando fazer gol para classificar. Esse jogador não entrou em campo, de tão ruim que é. Ele entrou 2 vezes no Campeonato Paulista, 36 minutos somados. Para quê ter esse jogador no elenco? Só não tenha. Bota para treinar separado.
Tinha técnico gringo bota. Por que o brasileiro tem medo de mandar treinar separado? É muito fácil você mandar o William Maranhão treinar separado, o Thailson treinar separado. Manda o peixe grande, que você sabe que é ruim. Bota o peixe grande para treinar separado. Ah, não bota, né? É medo. A palhaçada midiática nessa situação do Ângelo. Eu tô gravando no momento que eu não sei se foi vendido ou não foi vendido. O fato é, nenhum dirigente do Santos se pronunciou publicamente. Tem uma parte da mídia que acompanha o Flamengo pressionando o Santos e fazendo com que a torcida do Santos pegue no pé de um jogador. Ninguém da diretoria se pronunciou. Ah, mas Lourenço, falaram com o Ângelo internamente. Se dirija também à torcida. Pode ser o Rueda, o vice ou o escudo Falcão. Ninguém se pronunciou. Regenerativo e folga. Toda hora tem um regenerativo, tem uma folga. Folgou, dia seguinte é regenerativo. Tudo se regenera na folga? O orçamento para 2023. O orçamento do Santos contava com os seguintes pontos. Ser vice-campeão paulista, sexto no Brasileiro, chegar às quartas da Sul-Americana e nas quartas da Copa do Brasil. O Santos já não foi vice-paulista e dificilmente vai alcançar, com esse futebolzinho e elenco horrorosos, qualquer coisa dessas. Aí você não chega, não ganha premiação, vende jogador, piora o seu time, continua não chegando, vende jogador, piora o seu... Entendeu o ciclo? Ah, tá. Esse orçamento do Santos é um negócio que... Eu não vou falar porque meu advogado vai me ligar aqui daqui a pouco. Mais um erro. Santos não vendeu o Zanocelo e Braga. De novo, não é uma perseguição Zanocelo, não é uma perseguição Braga. Você pode gostar ou não gostar. O ponto é, o Santos teve duas propostas de 32 milhões pelo Zanocelo, do Inter e do Vasco. Se eu não me engano, a do Inter parcelado, do Vasco à vista. Se for o contrário, pouco me importa, chegou lá a proposta. 20 milhões de reais pelo Braga. Era 4 de dólares à época, do Al-Ahly. Na época, fim do ano passado, meio do ano passado, enfim, 20 milhões. Não vendeu nenhum dos dois, hoje não tem dinheiro, vai vender promessa para cobrir, enquanto os dois pouco jogam. Zanocelo entrou 3 vezes no Paulista, 2 vezes como titular, as 2 ele foi substituído no intervalo. Na terceira ele também foi substituído, mas foi pela lesão. Lucas Braga, de novo, sem juízo de valor, mas se você não vende o jogador, é bom que você acredite que ele possa atuar. Ele atuou apenas 2 vezes titular e nos 2 jogos que foi titular quando ele foi substituído. Ok, mas é melhor ter isso do que 20 milhões na conta. Tá bom. O barato sai caro. Recusaram pagar pelo Joaquim ano passado. Contrataram o Messias. O Messias deu errado, contrataram o Joaquim. Gastou por 2 em vez de gastar só 1. Assinaram com o Camacho. Tiveram de contratar o Alisson, tiveram de contratar o Dodge. Se você não assina o Camacho, contrata o Dodge. Ninguém lembra que existência do Camacho. Contrataram o volante. E aí tiveram que contratar mais um depois. Soteldo na meia. Obviamente não deu certo. Ainda perdeu o Soteldo lesionado. Vai estar discutindo se vai pagar por um jogador que está lesionado. Ainda teve que pagar por mais 2 meias em desespero. Ou seja, o valor aumenta. Ou seja, o Lucas Lima vai ganhar, sabe Deus quantos mil reais aí a mais, só por existir no meio campo do Santos. E não é uma crítica ao Lucas. Mas só por existir parece que o time melhora. Então vão dar aumento do salário. O barato tá saindo caro. O barato faz você ser eliminado de todas as competições cedo. Se você é eliminado cedo, você não ganha as verbas para quem vai longe. Se você termina o brasileiro em 10º qualquer coisa, você perde dinheiro, porque cada posição ganha mais dinheiro. Contratar jogadores rebaixados é o último erro que eu coloco nessa lista. E eu sei que há exceções, mas tem que ter uma lei que proíbe o Santos de fazer isso. Santos contratou Mendonça. Você vai olhar a tabela. Pô, do Ceará rebaixado. Messias na segunda contratação. Pô, Ceará rebaixado. Veio dos caras do Cuiabá. Pô, não foi rebaixado, mas foi o primeiro fora da zona. Pelo amor de Deus.